Fiasco, vergonha? Pois é, a coisa não foi como planejada por Zelensky nessa semana, no chamado parlamento, né, Verkhovna Rada, que é o parlamento ucraniano. O que que acontece, só para contextualizar, você entender o que é que tá, né, o que que ocorreu. Essa notícia está no Strana Today. Eu vou fazer um detalhe, o que eu não costumo fazer. Vou deixar o link dessa matéria aqui nos comentários, tá? Para você depois, caso queira ler, vai estar em russo ou ucraniano, você vai ter que usar um tradutor, só uma observação, tá? Ele vem como um padrão em russo, já que ele é feito para a comunidade, enfim, você pode escolher um ou outro, mas enfim, mas é ucraniano esse site, só para deixar claro. Então o fato é que a matéria aqui vai trazendo exatamente isso, que essa semana, né, completou 3 anos do terceiro, né, o terceiro aniversário do início da invasão e resolveram fazer uma audiência, é uma audiência comum, coincidiu de ser no dia exatamente da audiência que ocorre todas as semanas no parlamento. E estava lá presente, tá, além dos deputados presentes, estava uma série a imprensa internacional estava presente, estavam convidados diplomáticos ao evento, porque teoricamente seria algo rápido, simples de ser feito, só que parece que a coisa não saiu como combinado. O que é que ocorreu? Parece não saiu como combinado. O que é que acontece? Só para ajudar no contexto e tudo mais. Eu tô até com uma colinha aqui, de vez em quando eu olhar pra cá, é porque eu tô tentando seguir a minha colinha e não fugir do que eu tô, né, pra não falar demais. O fato é que eh, Zelensky, né, precisava fazer essa votação para confirmar de toda essa questão, esse barulho que paira no ar com, ultimamente, Trump falando que não é legítimo, isso, aquilo, outro, né? Tem esse contexto. E aí estavam presentes nesse evento, como eu falei, as delegações estrangeiras, representantes da União Europeia. E então, para entender o contexto, existe o conflito, né? 3 anos de conflito desde 2022. Existe uma lei marcial que foi declarada, que, segundo a Constituição ucraniana, impede a realização de eleições presidenciais numa situação tal qual existe, né? Normal, em guerra. Zelensky então argumenta que as eleições não são viáveis durante esse tipo de conflito, né? Pois não seria livre, transparente, democrática. Um tempo atrás, Putin andou reclamando, dizendo que não era legítimo, Zelensky não estava mais como legítimo, já deveria ter ocorrido a eleição. E mais recentemente, Trump assumiu essa postura, chamando ele, inclusive, de ditador, né? Chamando ele, eu digo Zelensky, né? Trump chamando Zelensky de ditador sem eleições. Inclusive, Trump chegou a propor um esquema, um tipo de esquema ou organização, né, que incluiria um cessar-fogo, eleição e tudo mais, mas tem que ter eleição, segundo esse cronograma que aparentemente vazou, né, e o final um acordo de paz. Teria cessar-fogo, eleições e um acordo de paz. O que é que acontece na votação na Rada, né? Que Rada normalmente é uma forma abreviada lá do Congresso do Parlamento ucraniano. De forma resumida, para você entender, foram votados dois projetos de lei, tá? E o que é que acontece? A declaração em questão buscava legitimar a permanência de Zelensky no poder até que a guerra terminasse, além de fazer um tipo de... A primeira que foi votada, foram dois, como eu disse. O objetivo era simplesmente confirmar a ajuda dos europeus, coisas desse tipo, falando a questão contra eh, a Rússia, foi nessa pegada. E essa segunda que foi o que ele teve a derrota, nada interessante. O que é que acontece? Ele teve apenas 218 votos a favor, só que ele precisava de 226 votos necessários. Qual é a bronca aí? Por que que o racha tá feito? Por que que o racha foi formado? Só o partido de Zelensky, que é chamado de Servo do Povo, tem 232 membros. Então vou repetir. Ele precisava de 226 votos. Só o partido de Zelensky
tem 232 membros, tá? Só que o que foi que aconteceu? Ele teve apenas, dentro do partido dele, 146 votos. Não teve nem o mínimo básico para poder, que teoricamente seria aprovado. Segundo o que acontece? Segundo o Stranger Today verificou, possíveis problemas que podem ter ocorrido são, número 1, pelo menos os oficiais e os extraoficiais, né? Número 1, problema organizacional. Alguns deputados não compareceram à sessão, que começou mais cedo do que o habitual, segundo eles, né? Estão reclamando. Outros podem não ter sido mobilizados adequadamente para votar. Não teve nenhuma reunião do tipo, olha, vai ter uma votação, a sessão vai acontecer tal hora, e isso, enfim, aquela instrução normativa que existe em qualquer congresso. Não teve nenhuma reunião antes. Item 2, possibilidade, né? Esse é o Standard Today sugerindo e ouvindo alguma série de pessoas que você, como eu disse, eu vou deixar na descrição, caso você queira. É bem grande a matéria, tá? Divisão interna. Há indícios de que nem todos do Partido Servo do Povo, né, a facção SN, é só a sigla SN, mais simples, eles apoiam a extensão indefinida dos poderes de Zelensky, porque esse item, tá, na pauta, estava de que ele continuaria sendo presidente de forma ininterrupta até um determinado momento que não tivesse mais guerra. Tá? Era mais ou menos isso, de forma resumida, que estava lá. E eles não, pelo que dá a entender claramente, existe esse racha de que nem todos os deputados querem isso. Alguns deputados podem preferir basicamente um cessar-fogo seguido de eleições, assim como sugerido por Trump, tá? Ou item 3, o item 1 foi questão de falta de organização, 2, divisão interna, 3, intriga política, que não deixa de ser divisão interna. Há especulações de que o líder da facção, né, Aracâmia, né, o nome é David Aracâmia, pode ter sido alvo de uma intriga para minar sua posição, possivelmente envolvendo um chefe do gabinete presidencial. É uma intriga bem complexa aí que envolve. Qual é a bronca? Qual é a implicação política disso, de certa forma? Primeiro, uma fragilidade clara, mostrando que Zelensky não tem a aprovação de todos, tá? Isso, inclusive, não é a primeira vez. Eu trouxe até uma matéria ontem falando sobre o prefeito de Pokrovsk reclamando que nem todos queriam essa história de continuar a guerra até o último homem, que preferiam a paz. O povo estava pedindo paz. A população que ainda residia lá e região circunvizinha queria paz, queria um cessar-fogo e não continuar a guerra como Zelensky vinha propagando, fazendo todo esse barulho, tá? Existe também uma possível pressão externa e interna, tá? A pressão internacional, evidentemente americana, para realizar a eleição. Isso tem feito um peso muito grande com os parlamentares, tá? E detalhe, essa é só a ponta do iceberg de possível perda de se perder o controle completamente, né, por Zelensky. Isso é só o início, talvez, de coisas piores, tá? O que acontece? Em termos de itens aqui, deixa eu pegar aqui dentro da matéria, fica mais fácil. Ó, houve a votação, tem um resumo aqui. Deixa eu pegar. Ó, aqui o primeiro é o número, resolução número 13038. Essa foi aprovada. O projeto foi apoiado por 244 deputados, tá? E tinha presente 311. Ao todo, 244 votaram a favor. O partido de Zelensky deu 146 votos para esse projeto. Ele falava sobre a solidariedade europeia, né? Era relacionada a isso, era uma coisa mais leve. Não tinha muita. Em suma, o documento contém acusações contra a Federação Russa, apela aos aliados para que mantenham a pressão sobre ela e fortaleçam a unidade internacional. Era para os europeus presentes, né, serem prestigiados. Aí vem o projeto 13039, sobre o apoio à democracia na Ucrânia. Então ele falava sobre essa questão de democracia, de existir democracia na Ucrânia e coisas do tipo. Aí foi quando a coisa degringolou.
É bem curto e dedicado ao tema eleições, segundo a matéria, né? Ó. A Verkova Rada observa que é Vladimir Putin quem tem responsabilidade pelo fato de ser impossível organizar eleições livres, transparentes e democráticas na Ucrânia. Aí continua, seriam reconhecidas como tais, livres, etc. Aí vem a questão da lei marcial. Ao mesmo tempo, o povo ucraniano está unido no fato de que tais eleições devem ocorrer após o fim da guerra. Então, a grande questão é que as eleições só deveriam ocorrer no fim da guerra. Então, enquanto tiver guerra, Zelensky está no poder. Qual é a bronca? É que muitos do Verkhovna Rada, né, do parlamento ucraniano, considera como as atitudes recentes de Zelensky para com uma série de como é que eu posso dizer? Eu posso chamar mais oligarcas, lembrei o termo, oligarcas, né? Alguns ditos oligarcas foram penalizados, né? Foram penalizados por Zelensky. Tem uma complicação envolvendo essa questão dos oligarcas aí, inclusive alguns que até apoiaram Zelensky na eleição dele, né? E resumindo, esse era o plano, só que o que foi que aconteceu? O projeto recebeu apenas 218 votos. A maior parte, né, 146, pertencia ao partido dele, mas que não foi o necessário, não foi o suficiente. Né? E aí tá a complicação, né? Intriga, aí vem toda a questão aqui, intriga ou não, o que é que está acontecendo? Aí começa a questionar uma série de coisas que parte delas eu trouxe aqui para vocês. E aí é interessante observar o seguinte, nessa questão da lei marcial, do jeito que ela está 100%, de fato, então, pode ter brecha, sim, de num cessar-fogo ter eleição, não precisa necessariamente ser paz mesmo, sem guerra. Então, o parlamento já mostra claramente que quer um cessar-fogo e já ter eleição, tá? Não querem esperar por mais. A União Europeia e outros aliados têm apoiado Zelensky, né? Mas os Estados Unidos foi o primeiro a levantar a bandeira dizendo, olha, o primeiro aqui teoricamente é aliado, né? Como eu disse, Putin já tinha reclamado sobre isso. O cenário eleitoral não é tão benéfico assim para Zelensky. Zaluzny, que é o ex-comandante-chefe das Forças Armadas, que atualmente atua como um tipo de diplomata lá na Inglaterra, né, lá no Reino Unido, Zaluzny tem mais do dobro da opinião pública em termos de votação, né? Na época que teve a única pesquisa realizada, ele tinha mais do dobro do que Zelensky, né? Ou seja, Zaluzny, teoricamente, seria o grande nome nessa situação, não sendo muito bom para Zelensky. E qual é a grande complicação, mais grave, de uma forma geral? É que o próprio partido de Zelensky não está satisfeito com ele. É um fracasso, o que pode iniciar toda uma possível ruína por parte de Zelensky. Tá? Então, está começando a ruir o castelo de dentro para fora. Como eu disse, não só a população vem reclamando, saiu pesquisa, né? Como eu disse, o próprio prefeito de Pokrovsk, de outras cidades, tá? Vem de cidades menores. É que a cidade maior e mais conhecida é Pokrovsk, então ficou na mídia essa notícia dele, tá? Que, por sinal, daqui a pouco eu deixo aqui para você, se não assistiu, assistir. Mas o fato é que a população vem reclamando, alguns políticos vêm reclamando, e agora o parlamento ucraniano deixando bem claro que a coisa não é do jeito que se pensa, fora os militares que também estão reclamando bastante, imprensa reclamando que não está conseguindo fazer seu trabalho. Então a coisa está se complicando para o lado de Zelensky. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver, como eu costumo dizer, cenas do próximo capítulo. Mas me diz aí, o que é que você acha de tudo isso? Deixa teu comentário, tá? E aqui eu vou deixar o vídeo que você não assistiu sobre o prefeito de Pokrovsk reclamando de uma série de questões. Assiste se você não assistiu, aproveita e assista agora. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal também.